Esse vídeo é oferecido por Vertical Max. Se você quer melhorar a sua impulsão, clica no link da descrição. Os jogadores da NBA raramente têm controle sobre onde irão jogar, já que muitas vezes quem toma essa decisão são as franquias. E essa mudança de time nem sempre faz bem para a carreira do jogador, que em uma temporada pode estar no hype e quando muda de casa acaba caindo bastante de rendimento. Salve manos e minas do Basca, meu nome é Vinícius, sejam todos bem-vindos ao canal. As franquias da NBA estão constantemente tentando melhorar seu elenco, fazendo negociações com outros times, trocando um jogador por outro, por escolhas do draft, ou trocando seus veteranos para liberar espaço na sua folha salarial. Enfim, os motivos são diversos. Não preciso dizer que nessa história, as moedas de troca são as mais prejudicadas, já que muitas vezes nem pode opinar sobre essa decisão. Em alguns casos, além de mudar de cidade, muda também seu estilo de jogo. E isso, infelizmente, arruína suas carreiras. Galera, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem um like, porque senão chega no final do vídeo vocês acabam esquecendo. E se você tá chegando aqui agora, mano, aproveite e se inscreve para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Vila e no mundo do basquete. Enfim, solta a vinheta. Carmelo Anthony foi a terceira escolha do lendário draft de 2003. Durante as suas primeiras 8 temporadas, defendeu a franquia do Denver Nuggets, e foi a partir dali que ele se consolidou como um All-Star. E por mais que ele tenha conseguido atingir grandes feitos individuais lá em Denver, vamos focar para o assunto desse vídeo, que foi na temporada de 2010 e 2011 quando ele foi transferido para o New York Knicks, gerando toda aquela expectativa. Afinal, nessa época ele era um cestinha nato, e desde que chegou na NBA, ele sempre mantinha uma média acima dos 22 pontos por partida, chegando a registrar na temporada de 2006 e 2007 médias acima de 28 pontos por jogo. Durante a sua passagem pelo New York Knicks, esse seu lado pontuador ficou cada vez mais forte. E foi nessa mesma época aí que ele conseguiu atingir a marca de 62 pontos em uma única partida. Na temporada de 2017 e 2018, ele foi negociado para o Oklahoma. Ah, galera, lembra que eu falei que nem sempre o jogador pode escolher para onde ele vai? No caso do Carmelo, ele podia, pois ele tinha uma cláusula em seu contrato que dava esse direito a ele. E ele usou para se juntar ao Westbrook e ao Paul George. Em sua única temporada em Oklahoma, ele teve médias de 16 pontos, 5 rebotes, 1,3 assistências, tendo 40,4% de aproveitamento dos chutes de enquadra e 35,7% dos arremessos de 3 pontos. E mesmo optando pela renovação automática do seu contrato, o Thunder resolveu trocá-lo para liberar espaço em sua folha salarial. Bom, nessa época aí o Melo não sabia, mas a sua situação ainda ia piorar, pois em uma mega troca envolvendo ele, escolhas de draft e outros jogadores, ele foi parar lá em Atlanta, mas antes mesmo de vestir a camisa da franquia ele foi dispensado. Mesmo assim, nessa temporada ele conseguiu assinar com o Houston Rockets, mas teve médias mais baixas ainda, que foram de 12 pontos por partida. E depois dessa temporada ele foi para lá em Portland, onde ele teve um contrato mínimo de veteranos e no seu primeiro ano não tinha garantias. Hoje o seu contrato está garantido com o Portland e as suas médias são de 15 pontos por partida. Rajon Rondo é o tipo de jogador raro, que tem médias maiores em assistência do que em pontos, e foi no Boston Celtics que ele se destacou, sendo uma peça-chave para a conquista do título de 2008, junto com Paul Pierce, Kevin Garnett e Ray Allen. E como eu disse, o Rondo tinha um diferencial, que era sua incrível capacidade de encontrar seus companheiros de time livre para que eles finalizassem as jogadas. Tanto que na temporada de 2012 e 2013, pelo Celtics, ele liderou a liga com médias acima de 11 assistências por partida. Porém, a direção do Celtics estava passando por uma reformulação em seu elenco, e em 2015 o trocou com a franquia do Dallas, numa negociação onde o Boston enviou Rajon Rondo e Dwight Powell por 3 atletas do Dallas e mais 2 escolhas de draft. Na sua primeira temporada pelo Mavs, Rondo teve médias abaixo do esperado. Tanto o jogador quanto o GM da franquia sentiram que estava faltando química entre a equipe, e a partir dessa temporada o Rondo se tornou agente livre, fechando um contrato aí com o Sacramento Kings por 10 milhões de dólares, onde ele voltou a liderar a liga, mantendo médias acima de 11 assistências por partida. Estabeleceu novos recordes de triple-double na franquia. E mais uma vez, ele se tornou agente livre, fechando um contrato com o Chicago Bulls por 28 milhões de dólares, o que até então parecia que seria uma guinada na sua carreira, coisa que não aconteceu por alguns motivos, como problema no vestiário, suspensões e uma lesão no seu polegar que o tirou praticamente da temporada. E tudo isso resultou para que o Bulls dispensasse o jogador. Foi então que o Pelicans o contratou por 3,3 milhões de dólares. Mas os problemas de lesões voltaram, e o Rondo foi diagnosticado com uma hérnia esportiva, e mais uma vez ele ficou alguns jogos de fora, e mesmo após o seu retorno ele não rendeu o esperado e acabou que a franquia não renovou seu contrato. Atualmente ele defende o Lakers, tendo um papel bem menor do que ele costumava ter nos seus anos dourados, e mesmo não conseguindo manter suas incríveis médias da temporada de 2012 e 2013, de vez em quando ele mostra seu brilhantismo em quadra.
Kevin Love, após sua terceira temporada pelo Minnesota Timberwolves, passou de um bom jogador para o líder em rebotes da temporada de 2010 e 2011, registrando nessa temporada médias de 15 rebotes por partida. Não somente em rebotes, mas como em pontos também, que passou de 10 pontos por partida para 20. E na temporada de 2013 e 2014, atingiu as médias de 26 pontos, 12 rebotes e 4 assistências por partida. Na temporada seguinte, o Minnesota negociou com Cleveland, em uma troca que teve 3 equipes com a participação do Philadelphia. O Minnesota enviou seu melhor jogador e recebeu em troca do Cavs Andrew Wiggins e Anthony Bennett. E eu não irei citar o restante da troca, porque além de ser confusa, não faz parte do tema do vídeo. Aliás, faz, mas não vai fazer diferença pro Kevin Love agora. O que até então parecia ser uma coisa boa para o Kevin Love, que além de estar no seu auge, iria se juntar a LeBron James lá em Cleveland em busca de um título. Mas não foi bem assim, já que nas suas primeiras 2 temporadas ele teve uma baixa aí nas suas médias de 10 pontos por partida, justamente por ter menos volume de jogo, por estar na sombra do LeBron James. Claro que ele se tornou campeão em 2016, coisa que não seria possível lá em Minnesota. Porém, se a gente parar para analisar, as suas médias caíram muito, e não só em pontos e rebotes, mas em outros fundamentos também. Hoje ele continua em Cleveland mesmo após a saída do LeBron James. E agora, teoricamente, voltaria a ter volume de jogo, mas até então não conseguiu emplacar suas melhores médias que foram lá em Minnesota. Vamos falar a verdade, talvez o grande vilão nessa história seja suas lesões, que cada vez estão se tornando mais recorrentes. Dwight Howard surgiu como o novo Shaquille O'Neal para o Magic Orlando, e já na sua primeira temporada registrava médias aí de double-double. E pelo Magic, liderou a liga em rebotes por 4 temporadas, que foi em 2007, 2008, 2009 e 2011. E também em 2008 e 2009 ele liderou a liga em tocos. Howard era um novo estilo de pivô, além de ser alto, era muito atlético e dominante, o que lhe garantia boas médias em pontos, que durante a sua passagem em Orlando eram em torno de 20 pontos por partida. Mas na temporada de 2011 ele exigiu ser trocado pelo Brooklyn Nets ou iria optar por rescindir o seu contrato. O que aconteceu foi que na temporada seguinte, Dwight Howard se tornou agente livre e fechou com os Los Angeles Lakers de Kobe Bryant. Nessa temporada, o pivô teve alguns problemas com lesões, mas principalmente com o Kobe, pois ele reclamava que a bola não estava chegando nele. Não conhecia a fama do cara? Tinha que jogar com 2 bolas a partida, uma pro Kobe e outra pro restante do time? E durante sua passagem pelo Lakers, teve uma das suas piores médias em pontos, porém, continuou liderando a liga em rebotes. E no final desse ano, ele recusou a proposta do Lakers de 118 milhões de dólares para assinar com o Houston Rockets. E daí em diante, os problemas com lesões começaram a segui-lo, passando 3 temporadas na franquia do Texans, onde teve uma considerável queda de produção. Mas mesmo assim, ele ainda mantinha aquelas médias de double-double. No final dessa temporada, ele se tornou agente livre, e defendendo agora o Atlanta Hawks por 70 milhões de dólares por 3 anos. Mesmo não apresentando aquele basquete de alto nível, o pivô ainda mantinha boas médias em rebotes. Porém, no seu primeiro ano com Atlanta, ele foi trocado com o Hornets. E mesmo tendo uma melhora nas suas médias de pontos, isso não impediu o time do Michael Jordan de trocá-lo com outro pivô do Brooklyn Nets. E daí em diante, a carreira do Howard começou a decair, pois logo após a troca, ele foi dispensado pela franquia do Brooklyn. Em 2018, ele assinou com o Wizards por 5 milhões de dólares, mas também foi trocado e dispensado logo após pelo Memphis Grizzlies. Hoje ele tem um contrato mínimo de veterano com o Lakers. Isso mesmo, aquele mesmo Lakers que um dia ofereceu a ele 118 milhões de dólares. Só que com uma minutagem muito baixa e, claro, registrando suas piores médias de toda a sua carreira. Isaiah Thomas não teve um começo fácil na NBA e quase não conseguiu entrar na liga. Isso porque ele foi a última escolha do draft de 2011. Porém, isso aí não impediu que ele se destacasse no time que o selecionou. E foi justamente no Sacramento Kings que ele conseguiu o recorde de ser o único jogador da história da NBA com menos de 1,80 m a registrar um triple-double. E na sua última temporada pelo Sacramento teve médias aí de 20 pontos por partida. Mas ele foi negociado pelo Phoenix Suns e por questões de lesões ele quase não jogou pela franquia. E no ano seguinte ele foi trocado para o Boston Celtics. No Celtics ele recebeu o papel de 6º homem. E diga-se de passagem que ele se destacou. Afinal, na eleição para esse prêmio, ele ficou em 2º lugar na votação. E logo na sua primeira temporada como reserva, ele tinha médias aí de 19 pontos por partida. No ano seguinte, ele já tinha um papel de protagonista na equipe, registrando médias aí de 22 pontos por jogo, chegando a conduzir o Celtic para os playoffs. Porém, eles caíram para o Atlanta Hawks numa melhor de 6. Mas na temporada de 2016-2017, ele fez história. Não só por registrar suas melhores médias
médias que foram de 28 pontos por jogo, mas pela sua incrível entrega de corpo e alma, quando ele entrou em quadra após saber da morte da sua irmã mais nova, no início da série contra o Chicago Bulls. E ele foi o responsável por levar a franquia mais vitoriosa da NBA para as finais da conferência contra o Cavs do LeBron James. Porém, com uma lesão no seu quadril no jogo 2, ficou fora dos playoffs. E inevitavelmente, o Boston Celtics não teve forças para parar o Cavs. E para piorar a situação do atleta, antes mesmo dele se recuperar dessa lesão, ele foi trocado pelo Kyrie Irving. E daí em diante ele não conseguiu mais se firmar como aquele jogador que um dia foi chamado de MVP pela torcida celta. E só para vocês terem uma ideia do seu hype, antes da sua lesão, era cogitado que ele fosse receber o teto salarial da equipe, coisa que nunca aconteceu, pois nas suas franquias futuras ele chegou a receber o salário mínimo para veteranos. E não conseguindo mais atingir aquele resultado que teve na temporada 2017, ele acabou se tornando moeda de troca para os times. Entre eles estão o Cavs, o Lakers, Denver, o Wizards e o Clippers. Em todos esses times, ele teve pouquíssimos jogos e passagem de apenas uma temporada. Inclusive, o Clippers, após recebê-lo de uma troca, o dispensou. E atualmente, na temporada de 2020, ele segue sem nenhum time. Galera, eu sei que o vídeo teve um ar meio melancólico, mas infelizmente essa é a realidade de um jogador da NBA. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Se curtiu, não esquece de deixar o like, mano, porque isso fortalece demais no crescimento do canal e dá uma moralzinha aqui pro nosso trampo. E se você tá chegando aqui agora, aproveita, mano, e se inscreve pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Vila e no mundo do basquete. Siga a gente aqui também nas nossas redes sociais, o link delas vai estar na descrição junto com o nosso grupo do WhatsApp. Aproveitando aqui, mano, eu quero mandar um salve pra toda a galera ativa lá do nosso grupo. Eu não vou citar nomes porque senão eu esquecer. Então, se você é um dos manos que tá ativo lá no grupo, considera que esse salve foi pra você. Enfim, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela. Falou!